que são as estruturas de preço de Wyckoff? O pessoal com certeza viu aí, pode ter ficado na dúvida o que é isso, um conceito diferente, como é que funciona? Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos entender no mercado financeiro é que nós precisamos saber de duas coisas iniciais. Uma delas é quanto custa o ativo que nós vamos comprar, no nosso caso, Bitcoin e altcoins, quanto está custando e se existe volume de negociação nesse ativo. Partindo desse princípio de preço e volume, da análise, o estudo do preço, de quanto custa e quanto de negociações que tem naquele ativo, naquele momento, a gente precisa entender que isto vai acabar construindo estruturas de preço. De que forma essas estruturas elas são construídas? Pelo menos de duas formas apenas. Ou você tem uma estrutura de preço lateral, ou você tem uma estrutura de preço de tendência. O que faz esta estrutura ser construída? Quando você está falando de uma estrutura, por exemplo, de preço lateral, é o famoso testa-topo, testa-fundo, testa-topo, faz um falso rompimento, volta para dentro da lateralidade, de repente faz um falso rompimento para baixo, volta para dentro da lateralidade. Isto é uma construção estrutural de lateralidade. Quando nós falamos na metodologia de Wyckoff, nós estamos falando de uma causa. Então, toda construção de estrutura lateral é a construção de uma causa. Esta causa, ela vai gerar um efeito. Esse efeito é uma tendência, ou vai ser uma tendência de alta, ou vai ser uma tendência de baixa. Então, nós temos o quê? Mercado lateral e mercado em tendência, simples assim. Essa estrutura lateral, de acordo com o passar do tempo, o passar dos dias, ou das horas, dependendo, né? Porque a estrutura de preço, a gente sabe que o mercado é fractal. Então, você tem uma estrutura lateral no diário, a gente vai procurar um fractal menor no intraday, mas independente do time frame que você esteja utilizando, durante a construção dessa estrutura lateral, você vai precisar observar de que lado está a maior força do mercado. Está do lado comprador ou está do lado vendedor? E como que eu vejo isso? Através do volume, simplesmente olhando para o volume. Então, o volume constrói estas tendências, estas estruturas laterais. E quando eu estou em tendência, quando eu sei que aquela tendência está terminando? Quando eu vejo, por exemplo, uma diminuição nas negociações, ou seja, quando eu vejo uma negociação no volume. Então, por isso o volume é tão importante, porque para a gente falar de estrutura de preço, a gente precisa entender o volume, que é justamente quanto de negociações que nós estamos tendo durante aquela construção. Construções de estruturas podem demorar anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e até segundos. O tempo todo o poder institucional ele está atuando dentro do mercado, criando, né, estas estruturas. Então, as estruturas de preço foram criadas por Richard Wyckoff, vem lá da década de 30, né, e funcionam até hoje, para você ter uma ideia. O que foi estudado lá em 1930 por Richard Wyckoff, quando ele ainda fazia, na tradução livre no Brasil, a leitura da fita, que hoje vem com o nome de tape reading, né, mas é propriamente dito a leitura de fita, ele ia construindo esse movimento de preço num papel, porque não tinha computador naquele tempo, era na base da cartolina mesmo, ou até no papel milimetrado, ele ia desenhando isso e com esse estudo que ele foi fazendo, ele foi identificando essas lateralidades e foi denominando essas construções estruturais com o passar do tempo. Então, nós temos hoje estruturas acumulativas, reacumulativas, nós temos estruturas distributivas e temos também estruturas redistributivas. E temos as estruturas de tendência. Com o passar do tempo, então, ele foi criando, né, estas estruturas e é o que a gente herdou, né, ao longo do tempo. E eu vou mostrar para você hoje, Calil e amigos que estão nos acompanhando, que estas estruturas de preço, elas acontecem o tempo todo. Mas o tema da nossa live não é especificamente a estrutura, e sim o volume que constrói esta estrutura de preço.